Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos trabalhar um pouco sobre a segunda lei de Newton, trabalhar em cima dela, ou seja, falar sobre o princípio fundamental da dinâmica. Vai ser um vídeo bem simples e curto, só para relacionar algumas coisas em relação ao princípio fundamental da dinâmica. Vamos lá, a segunda lei de Newton, como já foi anunciado no outro vídeo, diz o seguinte: a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Isto é, a resultante é massa vezes aceleração. Bom, quais são as observações então que a gente precisa entender sobre esse conceito? Primeiro, a resultante e a aceleração têm a mesma direção e sentido. A intensidade é a fórmula anterior. As unidades no sistema internacional da resultante é Newton, da massa é quilo e da aceleração metros por segundo ao quadrado. Isso aqui tem que ser mantido. A resultante das forças e a velocidade não tem necessariamente a mesma direção e sentido, né? Porque se a aceleração estiver diminuindo, então a aceleração vai apontar para um lado e a velocidade aponta para o outro, por exemplo, e a resultante vai seguir o sentido da aceleração e não da velocidade. Se a intensidade da resultante das forças for constante, a intensidade da aceleração do corpo também será constante. E nesse caso aqui é interessante porque nós temos um movimento uniformemente variado, que foi algo que a gente já estudou. Bom, a força resultante. A força resultante ela é a soma vetorial de todas as forças aplicadas a um corpo. De acordo com a segunda lei de Newton, ela também é massa vezes aceleração. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Vamos lá. Então imagina o seguinte. Imagina que nós temos um corpo, certo? E vamos fazer alguns esquemas aqui. Vamos supor também que esse corpo está apoiado em alguma superfície. E aí vamos supor que ocasionalmente esse corpo vai ter normal, porque ele vai estar apoiado. Vai ter também peso, pois tem massa. E se nós aplicarmos uma força F nesse corpo, essa força F vai fazer com que esse corpo se locomova, né, através da aplicação dela, e analogamente vai aparecer uma força aqui, que é a força atrito. Então vai aparecer várias forças no nosso contexto. Então, a resultante do conjunto dessas forças aqui, ela vai ser o quê? A soma de todas essas forças. Observe que aqui está a soma vetorial. Por que está a soma vetorial? Isso não significa que esse resultado vai se somar a todo mundo. Às vezes vai subtrair. Por exemplo, a normal e o peso vão se subtrair. Ou, resumindo, a resultante nesse contexto aqui vai ser a força F menos a força atrito em termos não vetoriais, e sim em termos escalares, usando só a intensidade. E, juntamente com isso, a força resultante é massa vezes aceleração. Então, é um ponto que precisa ser estudado aí. Bom, quais são as fórmulas que nós precisamos saber? Primeiro, da força-peso. A força-peso é a força de atração exercida pela gravidade. O peso de um corpo é calculado por massa vezes gravidade. O atrito ele é uma força que existe porque nenhuma superfície é perfeitamente lisa. Se a gente der um zoom em qualquer superfície que seja mais lisa possível, lá microscopicamente, lá no finalzinho assim, vai chegar um ponto que nós vamos visualizar que mesmo sendo lisa a olho nu, ela vai ter acidentes, ela vai ter deformações. Então, o atrito sempre vai existir. Dois pontos importantes: existe o atrito estático e cinético. O estático é um atrito que faz com que o corpo não se movimente, ou seja, permaneça parado. Por exemplo, o atrito estático é uma associação quando você puxa o freio de mão do carro e deixa ele estacionado. Então, o freio de mão ele vai ajudar, né, digamos assim, é um agente que exerce o atrito estático. O atrito cinético é aquele atrito que dificulta o movimento. Em outras palavras, há movimento, mas ele vai retardar um pouco esse movimento. Bom, então para cada situação a gente vai ter aí um atrito diferente, depende de cada questão. E por fim, se o peso é normal, como nesse exemplo são opostos e têm a mesma direção, então a gente pode dizer que a normal e o peso são iguais, e aí no final eles vão acabar se subtraindo, tá? Mas depende de cada caso. Vamos para o primeiro exemplo bem simples.
um corpo de massa igual a 10 kg move-se com aceleração constante de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a intensidade da resultante? Bem simples. É só nós fazermos resultante é massa vezes aceleração, ou seja, 10 vezes meio, que dá 5 newtons. Então, calcular resultante em problemas direto é bem simples, é só substituir os valores e calcular. Caso nós estivéssemos com as forças, bastava a gente somar e subtrair as forças, que o resultado é o mesmo. Bom, agora vamos ver aqui na apostila aqui esses resultados aqui. Primeiro, no princípio fundamental da dinâmica, a gente vai ter um conceito muito importante. Que conceito é esse? É o conceito do movimento retilíneo acelerado. Por que é acelerado? Porque se você observar, a resultante é massa vezes aceleração. Portanto, obrigatoriamente vai ter aceleração. Um corpo em determinado instante encontra-se em repouso. Quando a gente submete a ele uma força resultante, não nula, então ele passa a se locomover e essa velocidade começa a aumentar. E isso significa que, nesse caso aqui, ele vai se movimentar com a velocidade de forma crescente na mesma direção e sentido da força aplicada. Como o movimento é acelerado, a velocidade e a aceleração também apresentam a mesma direção e sentido. Então, essas são as observações teóricas para aquelas questões de Enem, de vestibular, que tratam desse conceito de direção e sentido. Um outro ponto importante é que existe tanto o movimento acelerado como existe o movimento retardado, ou seja, um corpo ele vai estar se locomovendo, ele não vai estar parado, ele vai estar se movendo em um movimento retilíneo, e em um determinado instante a ação da força anula, ou seja, a resultante começa a virar nula. E nesse ponto passa a atuar sobre ele na mesma direção e sentido, mas mesma direção do movimento, mas no sentido oposto. Quando isso acontece, a aceleração e a velocidade apresentam a mesma direção, mas têm sentidos opostos. E aí o movimento passa a ser um movimento retardado, ou seja, a direção da velocidade vai ser oposta à direção da força e da aceleração. Por isso que o objeto passa a parar. Então, a resultante das forças e aceleração sempre tem a mesma direção e sentido. A velocidade nem sempre. Só vai ser no mesmo sentido se o movimento for acelerado e não vai ter o mesmo sentido quando for retardado. Como a gente viu, resumidamente, a resultante é massa vezes aceleração, que é isso que está escrito aqui novamente. Então, a resultante que atua sobre um corpo é simplesmente massa vezes aceleração. E apesar de aparecer vetorialmente aqui, nós vamos utilizar basicamente, igual no exemplo que foi mostrado anteriormente, o cálculo da massa vezes aceleração neste formato. Bom, aqui estão as unidades do Sistema Internacional, que já foi dita, e vamos então para a representação gráfica, que é muito importante. O gráfico é sempre importante. Observem que aqui está indicada a resultante e aqui a aceleração, ou seja, esse é um gráfico da força em consideração ou em relação à aceleração. Observem que nesse contexto aqui, essa aqui é uma força crescente e, além disso, a gente pode obter, por exemplo, se fosse indicado um valorzinho aqui, um ponto aqui, e nesse ponto tivesse aqui uma aceleração, vamos supor que de 5, e nesse outro ponto aqui tivesse então a resultante que fosse lá 10, então nós teríamos dizer que nesse caso aqui a aceleração seria a resultante, que é massa vezes aceleração, seria 10 igual a m vezes 5. Aí, como se eu quiser saber o valor da massa, eu pego e passo então o 10 dividido para 5, que é 2. Ou seja, nesse contexto aqui, a massa seria de 2 kg, tá? Agora eu vejo a relação de dois gráficos aqui. Nós temos nesses dois gráficos um corpo B e um corpo A. E aqui temos uma aceleração específica para ambos. Então, vamos supor que nesse caso aqui a aceleração seja 2. E aqui a resultante seja 5 e aqui a resultante seja 10. Só para a gente entender mais ou menos como funciona. Então, a leitura desse gráfico vai indicar para a gente, por exemplo, que quando a aceleração é igual a 2,
a resultante do A é menor do que a resultante do B, pois o gráfico de A é menor do que o gráfico de B. Se você observar bem, na verdade, em todos os pontos, o resultante das forças no corpo A é sempre menor do que no corpo B, tá? Para essa relação. Se fosse o contrário, se o de A estivesse em cima e o de B embaixo, então a resultante de A seria maior do que a resultante de B, certo? Ó, como a aceleração apresenta a mesma intensidade, conclui-se que a massa de B, essa aqui, deixa eu apagar isso que acabei fazendo errado aqui, pronto. Então conclui-se que a massa de B é menor do que a massa de A, pois essa relação ela é uma relação de ordem, tá? Então tenham cuidado aí na hora de fazer os exercícios. Vamos entrar aqui nessa página aqui, pra gente dar uma olhada em alguns outros pontos que são interessantes aqui. Ó, vamos lá. Então observem, ó, eu peguei nessa página aqui, Física e Vestibular. Então observem que na segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, a gente vai ter uma relação entre o gráfico da força resultante da aceleração, e aí nós temos que no movimento uniformemente variado, a força ela é uma função do primeiro grau. O que significa ser uma função do primeiro grau? Significa dizer que nesse contexto aqui, deixa eu aumentar aqui, significa dizer que nesse contexto o gráfico da força sempre vai ser uma reta. E aí a aceleração seria a variável x e o F seria a variável y aqui no nosso contexto. E observe que a velocidade de um carro como esse vai sempre aumentando. E a relação do gráfico é igual a essa relação que eu mostrei aqui, tá? Para calcular a massa, é sempre constante. E essa constante é a massa, porque na maioria das partículas, quando se movimentam a velocidades menores do que a velocidade da luz, geralmente não há deformação do corpo, então a massa permanece constante, tá? Essa aí é a massa, ok? Então, se vocês quiserem dar uma lida, por exemplo, nesse site, que tem algumas informações importantes, eu vou estar deixando o link aí para vocês. E qualquer dúvida, entre em contato aí pelo WhatsApp, que a gente vai estar trocando ideia, ok? Falou e até a próxima.